O triste de marcar essas aulas online é que vocês não falam comigo aqui, né? Tô falando aqui, ó, professor. Não ativo eu aqui, ó. Só você, Lucas, está falando hoje comigo. O restante ligou a... Nossa, professor, só eu falo com você, professor. Nossa. E o professor não tá nem lembrando de mim, não. Pode deixar, professor. Tava Eu vendo tô... umas aulas, tava vendo umas aulas antigas. Professor do céu, só eu abro a boca. Ai, que vergonha. Meu Deus do céu. Hã? Tava vendo umas aulas antigas. As gravações, só eu abro a boca, professor. Nossa, que vergonha. Não, mas isso é bom, isso é bom. Então, pegando esse gancho, né? Todos estavam esperando a correção dos lançamentos, né? Mais um cri, cri, cri. Fiquei falando sozinho. Estávamos, professor. Deixou a gente na mão. Mas a gente vai terminar. Balanço a gente já passou, né? Vou só fazer uns adendos, que não é da obrigatoriedade agora, mas como a gente está no ambiente online, a gente tem aquela facilidade de buscar material, né? De colocar material em tela. E vocês enxergarem, principalmente, né? E depois falar da demonstração de resultado. Então, trabalhando a figura do balanço. Essa é a estrutura, segundo, cadê meu marca-texto? CPC 26. Lembram para quem que a gente usa? Professor, não tá compartilhando. Ah, obrigado. Eu falei, hoje caiu uma telha na minha cabeça, então eu não tô muito legal das ideias. Pode ser que dê umas falhadas. É que não dá para ver na câmera, né? Se vocês olhassem, tá um puta galão aqui. Enorme. Então a gente tem uma quantidade até significativa de contas, mas ainda não é tão grande, né? Ele se torna um balanço resumido, entre aspas, né? Por que resumido entre aspas? O que acontece se eu não desmembrar, por exemplo, aqui a conta de estoque? Tenho que tomar alguma ação, alguma atitude? Ou Aí tem não? que fazer a nota explicativa, né? Isso. Todos os valores que ficam de maneira sintética, que é o que o usuário acaba gostando, né? Tem que depois ser detalhado nas notas explicativas. Então, fica sintético, mas tem um trabalho posterior. E eu falei de duas normas que tá vindo, né? Quem lembra quais são? Vou pôr na prova. CTG 1001 e 1002, só lembro isso. CTGR, sei lá, NBC, uma coisa TG, assim, né? 1001, Isso daí. Obrigada, Maria. Falar CTG, eu já ia falar, não, nós não trabalhamos com música gaúcha, com tradições gaúchas. Eu nem sei o que é isso, professor, porque eu não escuto música gaúcha. Detesto. Então, eu só CTG? chutei. CTG é Centro de Tradições Gaúchas, né? Também não sou muito Nossa, fã. detesto. Meu estilo é rock, professor. Mas é NBC-TG 1001 e 1002. Aproveitando, já que estamos aqui, começamos falando da 1001. Eu falei para vocês que ela é um pouquinho simplificada, que a adoção dela, aqui eu não tenho uma marca-texto, fica baseada em quem ficar abaixo de 78 milhões e acima de 4,8 milhões. Remete bem à figura do Simples Nacional e do lucro presumido. E lá ele diz, na seção 4,
como deve ser trabalhado o balanço patrimonial. Então, vamos lá, seção 4. Opa, passamos. Então, balanço patrimonial. Balanço patrimonial deve incluir no mínimo os seguintes contas. Olha como ele deu uma mudada, não deu? Disponibilidades. Tem outro nome? Vamos lá. Caixa e equivalente de caixa. Tratativas um pouco diferenciado. Na essência, traz o mesmo resultado. Porém, com uma nomenclatura um pouquinho mais, até mais conhecida pelos contadores brasileiros. Aplicações, contas a receber, estoque de matérias-primas, tributos a recuperar. Se a gente começa a analisar, está muito próximo desse balanço aqui, não tá? Ativos intangíveis, vendimentos incontroladas, fornecedores, empréstimos, impostos a pagar. Está indo para uma realidade mais próxima dos contadores, da maioria dos contadores. E ele também faz a menção de ativo circulante e não circulante, assim como passivo circulante e não circulante. Quem lembra quantas características de ativo e passivo circulante a gente tinha lá no CPC 26? 4. 4. Aqui temos apenas 3. E o mais chato, não se aplica na NBCTG 1001. Então, a expectativa de realização do ativo, seja por consumo ou venda, seja a de que ocorra por um período até 12 meses após a data das demonstrações. Essa característica mudou? Era depois do balanço, né? Hã? Era depois do balanço. Mas na essência, fica a mesma coisa, não fica? Vamos ver lá. Cadê? Então, aqui, espera que seja realizado até 12 meses após a data do balanço. Ficou muito semelhante. O ativo seja mantido essencialmente para finalidade de negociação. Opa, está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. Sim. Ficou parecido também, né? O ativo for caixa ou uma aplicação financeira, sem restrição para troca ou uso, liquidando para liquidação de passivos. Uma adaptação um pouquinho mais simples na redação para esse item 4. Caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso para liquidação de passivos se encontre vedada até 12 meses após a data do balanço. Uma simplificação do item 4. Quem ficou de fora? Lembra que a gente ficou um tempão para achar alguma atividade específica falando de ciclo operacional? Tem o ciclo operacional muito longo. Era a fabricação de navio, né? Barco, navio? É um exemplo que eu falei, a gente está trabalhando em um estaleiro. Vai levar um tempão para fazer o barco. Não vou fazer essa medição, ou seja, não vou fazer essa caracterização de ciclo operacional da entidade. Ficou mais fácil? Ficou. Até na leitura. Teoricamente ficou, né? Apesar que... principalmente na leitura, eu achei. Então, essa ideia aqui, tá certo que muita gente nunca ia aplicar na vida, mas
falando de pequena e microempresa, deixou de existir. E para o passivo? Opa, cadê? Passivo deve ser classificado quando for exigível no período até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais passivos devem ser classificados como não circulantes. Esse ficou uma maravilha. Por quê? Tínhamos 4 critérios. Não se fala em passivo mantido para negociação. Não se fala mais em ciclo operacional. E não se fala mais em diferimento de liquidação. Para classificar um ativo como longo prazo, então, pensando em pequenas e microempresas, só utilizamos a regrinha do 12 meses após a data do fechamento da demonstração, do fechamento do balanço. Melhorou? Muito. Mas muito mesmo. Inclusive, essa estrutura aqui, pessoal que estiver trabalhando em escritório ou que mexa com contabilidade com mais afinco, com mais rotina, vamos falar assim, se vocês pegarem o plano de contas da empresa, provavelmente vai estar formatado desse jeito. Por quê? Buscou-se adequar aquela estrutura do CPC 26, para a estrutura que a gente tinha antes da implantação do CPC 26. Segue o mesmo regramento. As principais contas que deixaram de existir lá em 2007, né, lá na 11638 e na 11941, também não fazem mais parte aqui. Então, mesmo mais simples, ele atende esse critério do CPC 26. Professor, mas eu não vi ali, por exemplo, cadê? Cadê? Aqui. Total de ativos classificados como operação descontinuada. Por quê? Olha lá, não tem, né? Ativos, operação continuada. O próprio tratamento das demais normas elimina essa necessidade de segregação de operações descontinuadas, tá? Agora eu falo com mais calma o que é a tal de operação descontinuada. Se bem que eu acho que eu já expliquei um pouquinho para vocês, né? Então aqui a gente já começa a ter um problema futuro para o contador no sentido de qual estrutura eu devo usar. A gente já chega aqui na demonstração de resultado. A mesma mudança ocorreu para as microempresas, ou como a norma chama, microentidade. Quem que é classificado como uma microentidade para a contabilidade? Ou vai ser classificado a partir de 2002? Menos que 4,8 milhões. 4,8 milhões, Lucas? Ah, do Simples Nacional. Da onde esse número? Perfeito. É a regrinha do Simples. Professor, e se alterar a norma do Simples? Altera a norma contábil também. Ela está vinculada à Lei 123/2006. Então, também lá na seção 4, vai falar de balanço patrimonial.
Só para destacar para vocês as vantagens. Aqui a gente só tem 44 páginas, né? E para micro e pequeno, para microentidade, só 17. Muito melhor, né? É 4, 4, 4. 4, 4. Olha como mudou. Balanço patrimonial deve incluir, no mínimo, as contas que representam caixas e bancos. Como é que está lá no CPC 26? Caixa equivalente de caixa. Obrigado pela. Caixa e equivalentes de caixa. Como é que está na ITG, na NBC-TG 1001? Disponibilidades. Disponibilidades. Aqui ele já trouxe mais simples ainda, não foi? Acabou sendo mais próximo da realidade do contador dia a dia. Aplicação financeira também mantém. Contas a receber e outros recebíveis, estoques, despesas antecipadas. Opa, aqui eu estou sentindo falta de uma mudança, falta de uma conta. Olha aqui. Ele traz investimento em controlada, coligada, controlada em conjunto. Aqui ele não fala nada, né? Só fala investimento societário. Por que será? Que é só para E matriz. aquele também. Acaba sendo mais legal. E aqui também ele fala investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial, que tenha relação com investimento em controlada, coligada e controlada em conjunto. Vai mudar a forma de reconhecimento, inclusive. Então, se vocês tiverem que fazer contabilidade de microempresa, vocês nunca mais vão precisar fazer equivalência patrimonial. Passou para pequena empresa em diante, volta a necessidade de equivalência patrimonial. Todo mundo já sabe fazer equivalência patrimonial? Eu não sei. Bom, sincero, Lucas. Só o Lucas que não sabe? Se for só o Lucas, aí eu ponho na prova. Quem cala, consente. Claro que não, né, professor? Da minha prova acho que dá para Não tirar. sei. Não, vocês não Da minha sabem prova ainda. pode tirar. Por que que não Mas tem? Vocês não sabem ainda. Porque esse é tema de contabilidade avançada, tá? Mas o que que é essa tal de equivalência patrimonial? Eu invisto em uma empresa e tenho uma característica de controle acionário. Aí entra a figura de controlada e coligada. Aí vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Quando eu tenho essa característica, eu preciso refletir no meu patrimônio, ou seja, no meu ativo, o equivalente à minha participação do patrimônio da empresa que eu comprei. Então, vamos supor que eu tenho lá 100 mil ações que valem 50% da empresa. E a empresa fechou o balanço dela, essa empresa que eu estou investindo, em 2 milhões. O balanço que eu digo o patrimônio líquido, né? Se o patrimônio líquido vale 2 milhões, qual a parte do patrimônio líquido que se refere ao meu investimento?
só 50%. Por isso a gente chama de equivalência. A gente deixa refletindo no nosso ativo. Não, Lucas, não tem essa relação de matriz e filial. Envolve matriz e filial ou operações intragrupo para o cálculo da equivalência. Isso tem relação. Mas a determinação é se é coligada ou controlada. Se eu faço equivalência ou não, é por controlada ou coligada. Então, olha que bonitinho. Deixamos de fazer equivalência patrimonial para microentidade. Ah, que bom. Então, por isso é que ele só traz investimentos societários. Fornecedores, tributos, empréstimos, provisões, capital social, reserva de capital, reserva de lucro, lucro e prejuízo acumulado. Reparem que aqui ele traz lucro e prejuízo acumulado também, né? Para os dois casos. E o CPC 26 não. Por que será? Isso é um ajuste feito nessas duas normas, indicando que no balanço patrimonial podem existir a figura de lucro acumulado sem destinação. A única entidade que não pode são as sociedades anônimas, e a maioria não vai se enquadrar nessas duas normas. Ah, mas eu sou sociedade anônima. Eu sigo essas duas normas? Mesmo se eu faturar 3 milhões só por ano. Sigo ou não? Lembrem-se, quando existir a necessidade de prestação de contas, ou seja, uma sociedade de interesse público, vai para o CPC ou para as normas contábeis completas. E a sociedade anônima tem essa característica, mesmo que sociedade anônima fechada. Ela é obrigada à divulgação das suas demonstrações em jornal de grande circulação, tá? E a classificação entre circulante e não circulante? Aí ele ficou igual a 1001, perdeu para reconhecimento do ativo a figura do ciclo operacional, e do passivo também ficou igual. Então a gente só classifica como passivo circulante aqueles exigíveis vencidos que vencem após 12 meses da demonstração financeira. Ficou mais fácil, né? E daí também vem a temível demonstração de resultado. Então vamos lá? Falando da demonstração no padrão completo. Então ela é uma apresentação de forma resumida e vertical. Isso eu sempre falei para vocês, né? Demonstração de resultado é uma demonstração vertical que busca decompor, vamos chamar assim, o faturamento ou a receita em um lucro, através das suas deduções, dos seus gastos durante um período. Vocês lembram lá da aula de contabilidade básica que eu colocava sempre uma seta de cima para baixo do lado do balanço? Quem lembra? Quem tem uma planilha dessa guardada ainda? Não tenho mais. Eu Mas eu adorava lembro. com uma seta de Eu cima para lembro. baixo. Sempre para indicar, o cálculo vai discriminando. Então a gente vai detalhando como é que a receita chegou no lucro. Então por isso ela é sempre chamada de uma demonstração vertical. Do resultado, então, das operações realizadas dentro do exercício social,
e visando, então, apresentar o resultado líquido de um período, incluindo o que se denomina de receitas e despesas realizadas. Então, ela faz um retrato da acumulação dos ganhos e perdas de uma entidade, sempre em um determinado período, demonstrando a dinâmica do negócio sob a origem da ótica das origens e aplicações de recursos. Origens através de receitas e aplicações através da figura de custos, despesas e impostos cobrados no funcionamento da empresa. Então, a diferença entre essas origens e aplicações gera sempre o quê? Um resultado líquido. E esse resultado líquido obtido pode vir na figura de lucro ou de prejuízo. Concordam? Discordam? Mais ou menos? Então, assim como o balanço, a demonstração de resultado também tem uma estrutura mínima a ser seguida. E ela é uma estrutura um pouquinho mais chata do que a gente está acostumado. Então, começamos com receitas. Olha que interessante. Que receita que é essa? De vendas, né? Mais bruta, líquida? Bruta, né? Não. Ah, o bruto tá ali embaixo. Ah, não, ali é o lucro bruto. Uhum. Olha que interessante. Ele começa só como receitas. Ele não traz essa denominação de bruta, líquida. Para o CPC, entende-se que receitas é o valor efetivo pertencente à empresa. Não ajudou, professor. Não Vamos abrir mesmo? aqui no Excel. Já que eu não tenho quadro para escrever, né? A gente de prática começa as demonstrações ela colocando receita bruta. É uma prática comum a ensinar esse desmembramento para os alunos. Então, coloco lá a receita bruta. Vamos supor que a gente vendeu 100 mil. E embaixo a gente tem 3 itens que a gente desconta dessa receita, né? Impostos sobre vendas. Por lá que a gente pagou 20 mil. O que mais que a gente tem? Deduzindo, né? Então, aqui é menos. Custo. Menos. Calma, não é o custo ainda. A gente pode ter devoluções. O que mais? Abatimentos. Cancelamentos. E tem mais um item, não tem? Frete. Não. Um tal de desconto. Desconto aqui. Qual desconto? Incondicional. Perfeito. Desconto incondicional. Diminui, vamos colocar aqui menos 1.000. Opa. 1.000, menos 500 e menos 250.
Fazendo essa conta, receita bruta menos esses elementos, tem uma segunda receita. Professor, essa receita é sobre notas emitidas? Isso, né? Então, aqui é literalmente o faturamento da empresa. Todas as receitas de venda vão entrar aqui. Depois a gente faz esses descontinhos. E a gente chega numa receita líquida, que é 100 mil menos 20, menos 1.000, menos 500, menos 250. Tem que ser mais. Essas devoluções, ela volta para o estoque, professor? Volta. Então, não é uma perca, né? Uma perda. Não. Por isso que ela entra meio nesse limbo. Que aqui não é nem despesa e nem custo. É um valor referente à venda que não pertence à Se empresa, puder que foi aumentar um devolvido. pouquinho, eu agradeço. Opa. Então aqui é porque foi devolvido. Então, a parte da venda que se refere a imposto pertence à empresa? Não. Não. As devoluções pertencem à Sim. empresa? Por Não. quê? Devolução mercadoria, mas a receita não pertence mais. Pensando na receita aqui. Dessa receita que foi devolvido não é mais da empresa. Porque já foi. Devolvido. Entendi. O processo se desfez. Se eu dou um abatimento ou faço um cancelamento, não pertence mais a esses 100 mil. Bem como desconto incondicional. Não representa uma despesa da empresa de maneira efetiva, mas reduz o que, teoricamente, seria a receita da empresa. Então, a gente tem duas receitas no que a gente tratava, ou que a gente trata ainda, para elaborar uma DRE. Só que ele pede receita e não discrimina. Só que receita, para fins de estrutura conceitual, são os valores efetivos pertencentes à empresa. Qual o valor que é efetivamente da empresa? Vai ajudar a pagar os custos e despesas? A líquida, né? Só o valor da receita líquida. Professor, então o que eu faço com essa galera? Vou colocar aqui, cadê o mostrar? Nota explicativa. Não ficou bom, piorou. Melhorou um pouquinho. Então, esse cara aqui vai para uma nota explicativa. Então, a gente começa por esse cara. Faz sentido para vocês? Sim. Faz. Demonstrar para o usuário a receita que efetivamente fica para a empresa? Só que para complementar a informação, a gente vai lá e fala. Para chegar na receita, a gente teve uma venda, um faturamento, com as seguintes deduções da receita. Ah, e é assim que a gente encontra no dia a dia? Professor, Deixa eu abrir aqui. daí faz só uma nota explicativa para todos? A divulgação de quem? Vou lembrar. Vamos lá.
Informações financeiras, cadê? Vamos ver lá o primeiro trimestre deles. Esse é nesse que está as demonstrações, não. Aqui ele vai trazer a estrutura porque é o padronizado da CVM. Não, está trazendo já líquido. Ó. Receita de bens e serviços. A própria estrutura da CVM já cortou. Mas eu queria o balanço bonitinho deles. Olha lá como eles começaram a demonstração de resultado. Qual linha? Receita líquida. Receita líquida. Eu não enxerguei nada, mas tá bom. Acho que foi demais, né? Agora ficou bom. Mas Olha lá, começou como? e o restante, então, é nota explicativa. Nota explicativa. Mas a receita deles é do que, professor? Da Embraer? É, de... Avião? Mas é do que? Não consigo ver, assim. Gasolina, sei lá. A receita da Embraer é vender avião pronto, gente. Ah, vender avião. Deixa Nossa. eu ver aqui. Aqui ele deve falar quantidade de aeronave. Aqui, ó. Entrega de aeronaves. Estimativa para 2022, 60 a 70 aeronaves, hein? Bastantinho. Ó, primeiro trimestre, primeiro quadrimestres, 9 aviões comerciais, 22, 6. A executiva é mais, né? Mas reparem que o mercado não está muito bom para eles, né? Mas é entrega de avião. Por isso que os valores são pequenininhos, né? 7 mil reais. Contando na casa dos milhões. Isso aí, cuidado com isso aqui, né? Em milhões de reais. Então aqui a gente está falando de quanto? A empresa que fatura 7 bi. Tá bom, né? Só que custa muito fabricar avião, né? Então, 7 mil é só o parafuso. pior que é, né? De avião é tudo muito caro. Então, voltando lá, receita, então, já sabem, pelo CPC 26, receita líquida. Aí vem o item de custos. Custo dos produtos, custo das mercadorias e custos dos serviços. Então, vou diminuir aqui. Depois eu disponibilizo esse Excel para vocês, tá? Venho lá e coloco CPV barra CMV barra... Tem mais algum custo? De serviço prestado. Custo do serviço prestado. Então, vamos falar aqui que a gente teve um custo de 50 mil. Cumprimos o segundo elemento do modo que o CPC 26 pede. Chegamos em um totalizador, que é um item mínimo também. Lucro bruto, ou pode ser chamado também como resultado bruto, também é aceito. Então, vamos colocar aqui um igual. E aqui um igual. Lucro
barra resultado bruto. Então, aqui, nada mais é do que os valores que sobraram para a empresa quitar as suas dívidas, dívidas não, né? Para quitar, eu acho uma palavra forte, mas para o pagamento, né? Quitação mesmo, de custos não, de despesas, tá? Vai ser receita líquida menos o custo do produto vendido. Aí aqui vem um item que eu particularmente não gosto muito da maneira que é colocado. Pode ser tanto diminuindo quanto aumentando. Olha, curioso. Despesas com vendas, gerais, administrativas e outras despesas. Professor, mas por que pode aumentar? Porque ele fala que também pode ter no mesmo elemento receitas operacionais. Fica bom uma linha zona com tudo isso? Não. Não, né? Não fica bom. Mas é o elemento mínimo. Aqui pode ser despesas administrativas, gerais, comerciais vem antes, né? Mas é comerciais. Mas daí vai tudo junto ali, professor? Estou colocando aqui como elementos mínimos. Calma. Ah, tá. Seguindo o pensamento do CPC. Mas a gente, lembrando, elemento mínimo. Posso dar uma desmembrada. Comerciais e receitas operacionais. E que eu particularmente gosto de fazer. Quebra cada uma desses elementos em linhas. Despesas administrativas. Na segunda linha, despesas comerciais. Despesas gerais. E aí esse cara é mais, né? Receitas operacionais. Isso. Vai ser menos. Opa, menos, e esse cara mais. Então, a gente consegue quebrar esse item em mais de uma linha, traz um pouco mais de informação para o usuário. Mesmo assim, eu vou acabar tendo que fazer nota explicativa. Por quê? Vou colocar várias despesas dentro dessa rúbrica, dentro dessa conta. Mas vamos colocar aqui menos 1.000, só para a gente ter valores, né? Despesas comerciais, menos 500, menos 200. Opa. E aqui mais, vendemos um computador 750. Será que eu posso fazer já um lucro aqui? Não, olha que bonito. Não posso. Porque eu tenho parcela dos resultados de empresas investidas reconhecida por meio do método da equivalência patrimonial. De volta esse cara, de volta essa preocupação com a equivalência patrimonial. Por que será que existe uma preocupação tão grande? Preocupação não é com o investidor da minha empresa? E o investidor não gostaria de saber quanto que
essa empresa não tem investimento em outras empresas? Não é interessante ele saber? Muito. E para isso ele também precisa saber se esses investimentos estão dando lucro ou prejuízo. Por isso a preocupação do CPC em desmembrar esse elemento. Tranquilo? Quando vocês fizerem equivalência patrimonial, vai fazer mais sentido para vocês, tá? Mas é um elemento mínimo. Então, aqui daí pode ser tanto mais quanto menos, pode ser receita ou despesa. Resultado de equivalência patrimonial. Vamos colocar zero aqui, porque a gente não tem. Aí eu posso falar em um resultado. Vou marcar aqui esse como verdinho, só para falar que é um totalizador. Opa, marquei errado. Totalizador não, seria um item agrupado que não é muito aconselhável ser feito. Chegamos, receita antes das despesas e receitas financeiras. Resultado também pode ser escrito como lucro. Então vai ser um totalizador, lucro barra resultado antes das receitas e despesas financeiras. Vai ser lá o lucro bruto ou resultado bruto. Esse aqui está com menos, então tem que somar. Menos as despesas, mais a receita operacional. Totalizamos em 27 mil, no exemplo hipotético. Não entendi. Para que serve aquele resultado de equivalência ainda, professor? Esse é uma separação específica para mensurar se eu estou tendo ganho ou prejuízo, né? Lucro ou prejuízo, e investimento em outras empresas. Por que eu não estou entrando muito em detalhe? Porque vocês vão ter um tópico só disso em contabilidade avançada. Então, ali, caso a empresa tivesse investimentos em outras empresas, ali iria um valor, é isso? Tanto para positivo quanto para negativo. E como é que funciona essa equivalência patrimonial? Vamos fazer um exemplo bem simplificado aqui. A gente tinha um investimento lá em 2021. Certo? Não fechou 2020. Então vamos colocar 2020, 2021. O PL dessa empresa que eu estou investindo estava lá valendo 500 mil. Capital social, lucros, reservas, toda a soma do patrimônio líquido. E para 2021 ela teve um lucro. E o PL subiu para 650. A minha empresa, eu tenho participação de 40%. Quanto que equivale a minha participação em relação ao patrimônio em 2020? Vai ser 500 mil vezes 40%. Opa. Está valendo só 200 mil. Ou tudo isso. Vai depender do... E essa empresa que eu estou investindo fechou o ano com o PL em 650. A minha participação vai aumentar ou vai diminuir? Então, 650 vezes 40% das minhas ações. Opa! Subiu, não subiu? Ou não? Sim. Isso representa que eu tive
Um lucro ou prejuízo na equivalência patrimonial? Lucro, né? Um lucro. O meu dinheiro valorizou em 60 mil. Aí eu vou vir aqui e reconhecer 60 mil. Vou até deixar anotado aqui para vocês esse exemplo. Claro, tem vários outros detalhes dentro desse cálculo, mas de maneira bem simplista, a lógica é essa. Se aqui é resultado antes das receitas e despesas financeiras, dá para induzir sem olhar no CPC o copo, as próximas linhas? Os próximos elementos? Impostos? Não. Tá aqui, tá escrito. Se é antes, eu já estou indicando, olha, esse é o valor antes, vou deduzir receitas e despesas financeiras, então vai estar aqui, ó. Receitas e despesas financeiras. Então, posso segregar em duas linhas, mas precisa ter no mínimo esses dois elementos. Barra menos. Vamos supor que a gente pagou muito juros e teve um gasto de R$ 600 de despesa financeira. A gente vai para o próximo totalizador, que daí se remete a impostos. Resultado antes dos tributos sobre o lucro. Reparem que o CPC 26 não fala antes do imposto de renda e contribuição social, né? Professor, Diga, Lucas. vou precisar sair aqui, tá? Uhum. Beleza. Tchau, boa noite, obrigado. Boa noite, Lucas. Por que ele não trata esse termo imposto de renda e contribuição social? O CPC 26 ele foi feito em paralelo com alguma outra norma? Ele foi baseado no IAS 1. Isso, na norma internacional, no IAS 1. Imposto de renda, contribuição social é coisa de brasileiro. Deixou-se, então, tributo sobre o lucro. Que, na verdade, imposto de renda e contribuição social são dois tributos sobre o lucro. Então, coloca lá um igual resultado antes dos tributos sobre o lucro. Então, esse cara aqui vai ser a receita antes das receitas e despesas financeiras, menos ou mais, né? As receitas e despesas financeiras. Então, resultado antes do tributo sobre o lucro. Dá para deduzir qual que é o próximo tópico? Agora os impostos. Tributos. Tributos. Que tributo? Aí, detalhe. Pode ser tanto menos quanto mais. Estranho, né? Imposto tá relacionado à receita, né, professor? Esse caso aqui vai ser sobre o lucro. Não, sim, mas daí é tributos, né? Isso. Então, aqui a gente vai descontar os tributos sobre o lucro. Vamos
fazer bem simplista aqui, 32% do nosso valor. 32 não, né? 34%. Então a gente vai pagar 9 mil de imposto. E agora? A gente tem muito costume de falar lucro líquido do exercício ou resultado líquido do exercício. Pelo CPC 26 não é. Então a gente falou ali, né? Despesas com tributo sobre o lucro. Apesar de que ele coloca despesa, mas por causa do CPC de tributo sobre o lucro pode ter receita. Tributos diferidos, é uma longa história. Resultado líquido das operações continuadas. Então vai ser um igual resultado líquido das operações continuadas. Vai ser o quê? Resultado antes dos tributos, deduzido dos tributos. Professor, eu não entendi essa história da operação continuada. Operações continuadas são aquelas que a empresa ainda mantém ativa na empresa. Então, tudo que está funcionando e não pretende encerrar, fica dentro da parte principal da demonstração de resultado. Porém, ele traz mais alguns itens. Valor líquido dos seguintes itens. Resultado líquido após os tributos de operações descontinuadas. Resultado após tributos decorrente de mensuração a valor justo, menos despesa de venda ou na baixa dos ativos e de grupos ativos à disposição para venda que constituem uma unidade operacional descontinuada. Então, ele traz um outro elemento pertencente à figura da operação descontinuada. Então, a gente vem aqui e coloca, pode ser mais, quanto menos, resultado líquido das operações descontinuadas. Misericórdia. Agora O que é ficou isso? ruim, senhor. Hã? Esse negócio de continuadas e descontinuadas agora complicou. Aqui é quando se faz uma venda de uma unidade geradora de caixa. Não ajudou, professor. Unidade geradora de caixa. O que é isso? Então, caixa menor conjunto de ativos capaz de gerar receitas. Menor conjunto de ativos capaz de gerar uma receita. Pode ser um conjunto macro também, né? Ele também vai ser reconhecido como uma unidade geradora de caixa. Nada mais é do que um processo de desfazer de um conjunto de ativos. E esse conjunto de ativos tem a função de gerar caixa para a empresa. Então vamos pensar. A faculdade tem um veículo e ela está vendendo esse veículo. Vendeu esse veículo. Eu me desfiz de uma unidade geradora de caixa para a empresa?
E agora? É? Não? Talvez? Quem sabe? Professor, então seria tipo a venda de imobilizado? Quase. Porque esse veículo que eu estou falando não vai ser uma unidade geradora de caixa. A empresa, a faculdade gera caixa com ele? E ele em si, ele gera caixa? Não sei, professor. É usado para quê? Geralmente, veículo numa faculdade é uso administrativo, uso comercial, mas não usa para prestar o serviço dela, né? A não ser que vocês andam tendo aula dentro de algum carro e eu não estou sabendo, ele não tem essa capacidade de gerar receita. Deu para compreender essa ideia? Sim, mas poderia ser também que digamos assim, que a faculdade fornecesse frete para os alunos, entendeu? Transporte para os Aí, alunos. Daí é aí diferente, né? seria uma unidade geradora. Então, se Sim. tivesse um departamento que cuidasse de transporte escolar e a gente vendesse uma van, aí a gente já está se desfazendo de uma unidade geradora de caixa. Porque ele vai gerar receita para a companhia. Viram que interessante? Um mesmo tipo de bem pode ser considerado unidade geradora de caixa, como pode não ser unidade geradora de caixa. Vai depender da característica de cada empresa. Deu para compreender essa ideia? Tá, então uma descontinuada é quando é geradora de caixa. Isso, quando se desfaz de uma unidade geradora de caixa. Se a gente teve lucro ou prejuízo vendendo, vai ser considerado ali operação descontinuada. Vocês ainda não vão trabalhar com isso, tá? Isso também é tópico que a gente deixa lá para avançada. Mas vocês precisam conhecer a estrutura. Então vocês já sabem que tem uma linha ali que é estranha. E realmente, todo mundo acha ela estranha, porque foge da prática dos contadores. E vai fugir mais ainda, porque a NBCTG 1001 e a 1002 corta esse cara. Mas a gente tem que pensar em todas as possibilidades para ensinar para vocês, né? Terminou aqui, será? Não. Falta a última linha. Que é o quê? Então, igual. Posso chamar de resultado. Ou posso chamar de lucro bruto do período. E é o que a gente quer, né? Vai ser, então, o resultado da operação continuada, mais, aí pode ser mais ou menos, né? O resultado líquido das operações continuadas. A gente chega no lucro, ou prejuízo, ou resultado líquido do período. Como está lá no CPC 26, né? Resultado líquido do período. Tranquilo? Mais ou menos. Não é tão simplesinho assim, né? Traz alguns elementos que vocês ainda não estavam acostumados, mas que são utilizáveis pelo CPC. Ó, então aqui ele traz aquela separação que a gente falou, né? Receita e despesas operacionais, separando administrativa, comercial, que ele traz uma característica que ele julga importante, contrato,
Então, ganho ou perda na manutenção desses contratos. Que avião, os contratos são de longuíssimo prazo, né? Também eles têm, aí é uma importância para eles, pesquisas, que para desenvolver aviões é uma gasto dinheiro, né? E ele traz aqui aquelas outras receitas operacionais. Tava faltando uma conta que eu não comentei, né? E ele traz aqui equivalência patrimonial. Tranquilo? Aqui ela também. Essa não é a oficial, tá? Essa ela é só de trimestre. Ah, eles trabalham muito com variação cambial. Então, o resultado aqui operacional é o resultado antes das receitas e despesas financeiras. Aí vai para o lucro ou prejuízo antes dos impostos. Professor, mas não está aqui o resultado de operações descontinuadas. Porque eles não tiveram, senão eles teriam que colocar. Se vocês olharem aqui, ele traz resultado de operações continuadas. Como não teve aqui, não vem o resultado de operações descontinuadas. Aí ele já vem para direto lucro ou prejuízo do período. Tranquilo? Se vocês olharem aqui, essa estrutura da CVM, ela segue bem aquele padrãozinho que a gente fez, né? Receita, custo, resultado bruto, as despesas. Aqui, a equivalência patrimonial, resultado antes do resultado financeiro, receitas e despesas financeiras. Aí vai trazer aqui resultado antes do tributo sobre o lucro e tributo sobre o lucro. Esse é o tal do padrão CPC 26. E a gente pode ter, então, outras rúbricas. Aquelas são exigências mínimas. Só que quando eu vou trabalhar outras rúbricas, outras contas, dentro da minha demonstração de resultado. Olha a palavrinha importante aqui. Relevância. Então, outras rúbricas, contas, títulos e subtotais devem ser apresentados na demonstração de resultado quando forem relevantes para o entendimento da empresa. Então, preciso de uma determinada conta, assim como a Embraer faz aqui, né? Por exemplo, pesquisa. Por que eles colocam pesquisa? Se vocês olharem aqui, é um valor significativo, né? 83 milhões de reais em pesquisa é bastante coisa. Então, eu coloco segregado. O que mais? Aqui, ganhos ou perdas líquidas em contratos de contas a receber. São valores relevantes, por causa da característica do negócio, né? Quase abrir a despesa, Lucas. Por quê? Você pegaria essa despesa, ali vai ter várias contas, aí você vê que tem uma que é muito importante, que tem um valor muito significativo em relação às demais. Você pega ela e coloca separado, mostrando ela já na própria demonstração de resultado. Não precisa ir para a nota explicativa para demonstrar o valor. Então, o segredo aqui é relevância. E o que é relevância? Não tem padrão pré-definido. Vocês ainda não vão ter auditoria, quem está tendo é o pessoal do 7º período, né? Dentro de auditoria, eles determinam padrões de relevância para testagem. Mas Estamos sim, professor. Com estão tendo eles. auditoria? 7º e 8º período, sim. Eu achei que não estava tendo. Então, provavelmente, o professor Marcelo vai chegar um momento que ele vai falar de relevância para vocês.
Porque uma das práticas em testes é a relevância. O auditor ele tem o hábito de separar contas que eles julgam relevantes para aplicar um maior número de testes sobre ele. Mas não é um padrão, vamos falar assim, legal. O que eu posso definir como relevante para elaborar minha demonstração de resultado não é o mesmo critério da auditoria. Às vezes a gente acaba fazendo uma adaptação aqui, outra ali, e utiliza padrões parecidos. Mas Professor, não... responda sim ou não. É correto a gente fazer auditoria agora? Não. Eu devia ter me falado para não gravar, né? Não, é porque não é, o professor não é a primeira pessoa. O primeiro professor que está me falando isso. Quem mais foi? Ah, professor, depois eu falo. Não dá para falar agora, não. Tá bom, então depois da gravação a gente fala. Mas geralmente é no 7º e 8º período que a gente vê. Por aqui o Lucas está desabafando ali. A matéria de segunda. Pior que também ela é puxada para vocês. Vocês vão ter que, às vezes, pegar algumas coisas que vai ser meio na pressão para vocês. Mas dá, a gente vai dar um jeito. Então, voltando aqui. Então, os fatores que a gente costuma utilizar para determinar a relevância. A natureza e a função do componente, tanto de receita quanto das despesas. Para que é usada, em qual segmento, segmento que eu digo, qual setor ele é utilizado e se esse setor é de importância ou não, de destaque na demonstração. E a entidade não deve apresentar rúbricas ou itens de receita e despesa como itens extraordinários. Por que será? Obrigado pela participação. Pensem vocês olhando uma demonstração de resultado e lá tem uma receitas extraordinárias. Vocês estão pensando em investir na empresa, se deparam com essa conta. Vai ter como saber o que é isso? Ou não? Não tem, né? A não ser que vocês já tenham feito um pouco mais de tempo em contabilidade, que é um período que vocês geralmente ganham a bola de cristal, vocês não vão adivinhar. Não tem como saber. Por isso o CPC vem e fala, não pode, porque o usuário não vai conseguir utilizar a informação contábil. Fica inviável. Então, nada de itens com nome extraordinário. E informações de itens de receita e despesa são materiais, sua natureza e seu montante devem ser divulgados separadamente. Cuidado essa palavrinha. Divulgado. O que será que ela quer dizer? E ela é super importante quando a gente fala de demonstrações. Falou divulgado, vocês podem ter certeza que é para vocês explicarem nas notas explicativas.
Então, vocês têm algum item de receita e despesa que dependam de um conhecimento maior do usuário da informação, vocês vão colocar em nota explicativa. Então, voltando lá na Embraer. Com certeza vai ter uma nota explicativa falando de pesquisas. Por causa da natureza dessa conta. O usuário precisa entender o que são essas pesquisas desenvolvidas. Vou mencionar, então vou divulgar em nota explicativa. Então, quando a gente usa essa segregação do que vai para demonstração e do que vai para nota explicativa, o CPC traz esses termos, reconhece é que a gente coloca na demonstração financeira, e divulga é que a gente coloca em nota explicativa. Às vezes a gente vai encontrar valores que a gente nem reconhece em uma demonstração, mas a gente divulga na nota explicativa. Olha que estranho, mas tem. Então, as circunstâncias que dão origem à divulgação separada de itens de receita e despesa incluem redução nos estoques ao seu valor realizável líquido, ou o ativo ao seu valor realizável líquido, bem como as reversões de tais reduções. Reestruturação de atividades da entidade, reversão de qualquer provisão para gasto de reestruturação, baixa de itens de ativo imobilizado, baixa de investimentos. Olha aqui, ele pede um bem específico. Se eu coloco lá receitas ou resultado com unidade, com operações descontinuadas, vou ter que falar, o que eu vendi? Foi a fábrica lá de Sorocaba, não estava me servindo mais, eu vendi toda a fábrica. Vou discriminar, vou explicar qual foi a operação. Solução de litígio, isso aqui está relacionado à reserva de provisões, então, passivos contingentes, disputas judiciais e como que se deram essas resoluções. Isso vai influenciar tanto na demonstração de resultado, quanto no próprio balanço patrimonial. E a análise de despesa, eu vou falar bem superficial, porque a gente não utiliza muito aqui no Brasil. A gente costuma ter duas bases para elaboração e divulgação de uma análise de despesa. Uma pela natureza e outra pela função. Então, uma análise de demonstração de resultado feita pela natureza da despesa, elas não são consideradas alocações de gastos e classificações funcionais, em relação à função daquela conta contábil. E a função da despesa, ou também chamada de custo dos produtos e serviços vendidos, deve, no mínimo, divulgar os custos dos produtos e serviços separadamente de outras despesas. Qual será que a gente usa aqui no Brasil? A própria conta ajuda a gente a matar o problema, né? A gente usa função da despesa. Então, aqui tem uma possibilidade de comparação, mas eu não vou entrar nesse mérito. Por que a gente fala de função? Cadê? Primeiro que a gente traz essa segregação de custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços, e a gente indica, em relação, por exemplo, despesas com vendas. Qual a função daquela conta contábil? Contabilizar despesas relativas a vendas. A estrutura dela é baseada na função da conta contábil. Já teve período diferente no Brasil? Não, sempre foi pela função. Qual o critério mais usado no mundo, professor? Função. Acho que tem uns 2 ou 3 países que eu conheço que
que fazem pela natureza da despesa. E quais as informações de nota explicativa? As entidades que classificarem gastos por função devem divulgar a informação adicional sobre a natureza das despesas, incluindo das despesas de depreciação, de amortização e as despesas com benefício aos empregados. A escolha entre o método da função das despesas e o método da natureza das despesas depende de fatores históricos, setoriais e de natureza da entidade. No nosso caso aqui é principalmente fatores históricos. Tá? Dúvidas? Perguntas? Questões? Eu tenho uma, professor. A gente Diga. vai aprender a fazer as notas explicativas? De maneira superficial, tá? Como assim de maneira superficial? Que a gente não tem como trabalhar todos os elementos porque vocês ainda não têm alguns conhecimentos. Por exemplo, a gente não tem como fazer nota explicativa de provisão para passivos contingentes. Porque vocês ainda não tiveram provisão para passivos contingentes. De equivalência patrimonial. Porque vocês ainda não tiveram. Mas as demais a gente vai trabalhar. A gente vai principalmente trabalhar a estrutura da nota explicativa. Discriminar a conta também vai um pouquinho da característica de cada um, de como escrever. Mas a padronização a gente vai passar. Beleza? Alguns vão sofrer mais, alguns vão achar bacana. Quem gostar de escrever vai achar bacana. Quem não gosta de escrever vai sofrer um pouquinho mais. Tranquilo? Mais ou menos? Esse silêncio me deixa muito aterrorizado. Agora, será que a NBCTG 1001 e a 1002 é tão complexa assim? Quer dizer, não é tão complexa essa aqui, né? Depois que a gente faz umas 2, 3 vezes, a gente grava a estrutura. Mas ela é mais simples. Cadê? Aqui. Então, olha, como é curtinho a da NBCTG 1001. Demonstração de resultado do exercício devem apresentar as contas abaixo. As contas com saldo irrelevante devem ser agrupadas, de acordo com essa estrutura. Receitas. Opa, aqui está parecido, né? Só fala receitas. Presume-se a receita líquida. Custo dos produtos, das mercadorias ou dos serviços. Parecido, não tá? Resultado bruto. Vou até comparar aqui com aquela estrutura que a gente estava fazendo. Receita líquida, custo, resultado bruto. Despesas com vendas administrativas e outras despesas e receitas operacionais. Está aqui, né? Dá para separar, mas é um elemento mínimo. Receita ou despesa de equivalência patrimonial. Está aqui. Resultado antes das receitas financeiras. Está aqui. Receitas e despesas financeiras, né? Está aqui embaixo. Resultado antes dos tributos sobre o lucro. Opa, resultado antes dos tributos sobre o lucro. Tributo sobre o lucro. Aqui eles já trouxeram padrãozinho brasileiro, né? Despesa com imposto de renda e contribuição social. E aqui ele elimina essas duas linhas e vai direto para o resultado do período. Então, lucro ou prejuízo do exercício. Muito próximo do CPC 26, eliminando os elementos que a gente não vai utilizar por força da norma. Basicamente, operações continuadas, né? E na 1002? Professor,
Oi. O professor estava falando aí, eu me lembrou de uma cena lá no meu trabalho. Ah, O indiano, ele tava bravo com todo mundo, com o analista lá e com o contador lá, por causa dos impostos aqui do Brasil, das contribuições aqui do Brasil. Ele falou assim, que ele não entendia, que ele não estava entendendo, e ele estava bravo, professor. Ele começou a brigar lá com todo mundo, como se eles tivessem culpa. uhum. É uma coisa terrível. Eu falei para vocês já que quando eu trabalhava na Bosch, o meu gerente era alemão. Acho que eu não falei para vocês, né? Não, o professor sempre fala da ALL, mas da Bosch É, quase não comenta. da Bosch, o meu gerente era alemão mesmo. Ele veio da Alemanha e olha que ele tem mestrado em direito tributário. Só que lá na Alemanha. Eu gastava quase 2 horas para conseguir minhas liberações de PIS e COFINS. Que as duas ali na época, né, isso lá em 2010, dava em torno de 20 milhões os dois impostos por mês. Claro que ele não ia sair assinando de qualquer maneira. Só que para eles não entra essa figura de, quando eu vendo eu tenho débito de imposto, mas eu posso descontar o crédito das minhas compras e eu só vou pagar a diferença. E toda vez era uma maluquice para explicar isso. O nosso sistema tributário é como dizem, né? É um manicômio tributário. Para os outros países, é uma coisa sem lógica, não tem nexo. Por isso, às vezes, até a própria demonstração acaba passando por essas necessidades de adaptação. Mas vamos ver aqui a demonstração de resultado pela NBCTG 1002. Aqui eu acho que eles deram um baita passo para trás. Olha como eles começaram. Receita bruta, deduções da receita e receita líquida. Tava onde esse pessoal? Tava Na lá em nota nota, né? explicativa, né? Olha que Mas tem triste. nota explicativa para NBCTV M2? Não, por isso. A NBC-TG 1002 ela só exige que a gente faça uma declaração de adoção da norma. Ficou um pouquinho mais fácil nesse ponto, né? Como eu não tenho nota explicativa, eles colocaram esses elementos para conseguir trazer informação, né? Já que o que a gente colocava em nota explicativa não vai ter onde colocar, volta para a demonstração de resultado. Aí aqui a gente começa a ter elementos parecidos. Custo do produto, da mercadoria e do serviço prestado, igual. Resultado, lucro ou prejuízo bruto, igual. Despesa com vendas, despesa administrativa e outras despesas e receitas operacionais. Opa, aqui está diferente, né? Ou não? Está diferente, né? Não. O que eles fizeram? Desmembraram. É o mesmo item. É o mesmo item do CPC 26, é o mesmo item da NBC-TG 1001, desmembrado em 3 elementos na NBC-TG 1002. Então, não mudou nada. Resultado antes das receitas e despesas financeiras ficou igual. Receita financeira, despesa financeira, ficou igual. Resultado antes do tributo sobre o lucro, ficou igual. Tributo sobre o lucro, eu acho que eles podiam ter feito igual a 1001 aqui, já falar despesa com imposto de renda e contribuição social.
e resultado líquido do exercício. Quais são as grandes diferenciações entre as três normas? Vamos pegar lá. Esses elementos, para efeito da 1002, a equivalência patrimonial, que não tem na 1002, e operações descontinuadas, que não tem nem na 1001, nem na 1002. Fora isso, a estrutura permanece a mesma. Então, quem sabe a estrutura do CPC 26, para se adequar para fazer a 1001 e a 1002, vai ser muito fácil, não vai? Ou não? Sim. Vai. Se torna muito, muito fácil. Porque a gente só vai excluir algumas contas. Tranquilo? Já dá para montar no exercício a demonstração de resultado nesse padrão? Sim. Ainda bem que alguém me respondeu aqui que sim. Né? Não? Talvez? Não ouvi. A não ser sair da sua boca. A minha? Eu não falei nada. Eu acho que a imaginação do professor tá boa. Não, mas eu escutei um Tá sim bem, fértil. escutei um sim bem baixinho. Vamos rever a gravação, São então. vozes da cabeça. Diga, Júlia. São vozes da cabeça. Não, eu escutei um sim bem baixinho. Acho que foi a Maria que falou. Não, professor. Falei, não, baixinho, você não entendeu direito. Então, exercício, gente, já preparem com esse padrão, beleza? Dá para fazer já. Eu vou pôr esse Excel lá no Avada aí, tá? E tem um elemento que está incomodando um pouquinho vocês por exercício, né? Tem. Qual? Lalur. Qual? Lalur. Hã? Lalur? É. O que é esse Lalur? Eu não sei. Tô querendo enforcar ele. Valor nada mais é do que o ajuste, o livro que a gente registra os ajustes para apuração do lucro real. Né? Qual a base para apuração do lucro real? Da onde que a gente inicia o processo de apuração do lucro real? Lucro contábil, não é? Então, vocês vão lá fazendo todos os lançamentinhos do período, vocês vão chegar a um lucro. Não vão? Então, fiz lá todos os lançamentos, faço o ARI, consigo determinar qual o valor desse lucro. Esse lucro vai ser o início, vou colocar bem simples aqui, Se puder aumentar. lucro contábil. Então, vamos supor lá, vocês fizeram todos os lançamentos bonitinho e deu 50 mil de lucro contábil. Certo? Precisa, então vamos colocar aqui, o ARI barra balancete
Opa. Escrito balancete 2 vezes. Query barra balancete para determinar o lucro, que é aquele lucro antes dos tributos. Fiz isso, é o valor que eu vou trazer aqui. E ele traz dois elementos principais para Tá, fins aí esse lucro contábil é o resultado do ARI? É. Lá a gente não apura o lucro, que vai transferir lá para o lucro e prejuízos acumulados. Sim. Só que vocês não vão transferir. Ou pode transferir, depois a gente complementa. Se vocês transferir, vocês vão estar transferindo sem deduzir o imposto de renda. Então, apuraram o lucro. E agora? Colocam lá no início do valor. Depois a gente traz dois principais grupos, que é o quê? Adições e exclusões? Adições menos exclusões. Isso é errado aqui. O que eu adiciono? Deixa eu pegar aqui, peraí. Professor, eu não sei quais as adições e exclusões possíveis. Acredito que seja as adições sejam os. Ai, professor, me sumiu a palavra agora. Ai, esqueci. Do exercício só tem um só, mas são os mais inúmeros, gente. Olha, essa é uma relação que eu tenho da IOB, que eu uso da IOB. Olha só quantas páginas tem. Só 34. Então, aqui tem possíveis adições e exclusões, definindo entre imposto de renda e contribuição social, tá? Que não saiu na impressão. Então, uma adição, diferença positiva. Tudo que tem aqui como A devem ser adicionados. É muita coisa. É pouca coisa, muita coisa, gente. Só estou na adição ainda. Muita coisa, professor. É muita mesmo, gente. Então, não se preocupem jamais em decorar tudo que é possível adicionar e excluir. Existem, claro, elementos principais para vocês gravarem na cabeça, mas tenha uma colinha em mãos, melhor. Ó, o que eu coloquei lá tem um pouquinho. Está mais para esse caso aqui, remuneração indireta, administradores e terceiros. Tem alguma coisa que foi pago no exercício para pessoas estranhas ao negócio?
Ah, é aquilo que o professor estava falando para Foi da viagem? o N, né? Viagem? Que viagem, Júlia? É sobre aquele atividade, a última atividade, certo? Não. Isso. Não tinha uma viagem que foi paga pra filha do sócio? Tá Mas aí. isso entra no ALE. Entra, porque ele vai apurar. Digamos, foi um Ah, pagamento não, mas feito não pela aí. empresa. Porém, o imposto de renda, a Receita Federal fala, opa, esse valor você não pode diminuir. Você não pode usar essa despesa. Então você adiciona. Ela é uma espécie de uma remuneração a terceiros, né? Uma pessoa que não tem nada a ver com o negócio. Então, contabilmente, eu posso pagar. Mas o imposto de renda fala, não, para descontar do meu imposto, eu não quero. Então, eu vou lá e coloco lá, viagem, viagem de quem mesmo? Filha. Pouco ela gastou 10 mil nessa viagem. E exclusão? Vocês vão ver que exclusão é uma quantidade um pouco menor. Exclusão aqui, também várias. Mas não chega a cento e lá vai pedrada. Então, eu aconselho a ter uma colinha assim, porque é quase impossível a gente decorar tudo isso, né? Então, supondo uma exclusão permitida é receita de equivalência patrimonial. Mas tudo tem equivalência patrimonial, é pentelho, né, gente? Então, supondo lá que eu tenho equivalência patrimonial, receita de equivalência patrimonial. Essa receita aumentou o meu lucro. Porém, por que que aí equivalência patrimonial ela pode ser tanto uma adição quanto uma exclusão? Por que que ela é trabalhada com adição e exclusão? Ela já foi tributada na empresa origem, por isso ela não pode ser tributada na minha empresa. Então eu vou ter que adicionar o excluir. Para retirar o efeito dessa conta no meu lucro. Então vamos supor que a gente teve lá 50 mil de receita. 50 não, porque ali já milão de receita. Vou encontrar o quê? Lucro antes. Antes também, professor? Sim, antes das compensações. Vai ser o quê? 50 mil mais aquela despesa que eu não podia ter contabilizado, menos aquela receita que está aumentando o meu lucro, mas eu não vou pagar imposto sobre ela. Ficou 59 mil. Fez sentido? Fez. A Receita falou, ó, está pagando a viagem? Bacana. O problema é se eu tire do resultado. Então, eu tinha um lucro de 50, essa despesa diminuiu esse lucro lá na contabilidade, né? Então, para apurar o imposto, eu vou lá e somo. Eu volto para 60 mil. E, para chegar nesse lucro, a equivalência patrimonial que já foi tributada na outra empresa, ele fala, olha, essa receita aqui já foi tributada lá, então você pode eliminar da tua apuração. Exclui. Então, essa receita que está aumentando esse lucro, aqui vai diminuir. Fica em 59 mil. Aí tem a figura das compensações.
Que compensação que é essa? Posso compensar alguma coisa? Se eu tiver saldo, sim. Saldo de prejuízos fiscais, né? Prejuízos de exercícios anteriores. Mas tem um limite, não tem? Ah, eu esqueci esse limite aí. 30% do lucro. Então, até 30% desse lucro aqui, eu posso diminuir. Então, lucro, vou colocar entre parênteses aqui. Prejuízos fiscais. Aqui, opa, compensação com N é de matar, né? Vamos deixar zeradinho. Fiz essa compensação e encontro o lucro real. Vai ser o lucro antes da compensação, menos o que eu posso compensar. Minha base de cálculo, 59 mil. Essa parte do LALUR nós chamamos de... Vou até colocar para baixo aqui. E é o que eu vou pedir para vocês nesse momento. Parte A. A gente tem a chamada parte B. Qual que é a parte B? Controle de saldos. Então, eu tenho uma continha lá, prejuízos fiscais. Na parte B eu vou controlando, como se fosse um estoque desse saldo, né? Então, vamos supor que fosse lá do ano de 2020. Prejuízo de 100 mil do ano de 2020. Compensei 30%, pô, 10 mil em 2021. Coloco lá compensação, prejuízo fiscal, menos 10 mil, saldo, 90 mil. E vou controlando até zerar. Ou aumentando. Vira um controle permanente, tá? Vamos por parte, né, José Neto? Não, mas eu só estou exemplificando, mas eu não vou pedir parte B ainda para vocês. Vamos focar na parte A. Parte A, então essa aqui. Aí a apuração, vocês lembram, né? Claro que não. Sim. Ué, do imposto normal, do adicional. Segue a mesma linha do lucro presumido. Então, tudo que ultrapassar 20% ao mês, se for trimestre, 60 mil. Se for ano, 240 mil, eu aplico mais 10% e o imposto normal, 15% sobre o valor total, né? Vamos supor que aqui fosse, então, uma apuração mensal. Vou ter um imposto, vai ser o quê? 59 mil vezes 15%. Viu? Base de cálculo adicional. Quanto vai ser a minha base de cálculo do adicional? Esse cara, meu lucro real, menos, vou colocar aqui, 20 mil vezes o número de meses. Estamos fazendo um mês. Tudo que ultrapassou 20 mil, eu vou tributar como adicional. Então, meu imposto adicional vai ser de quanto? Quanto alíquota que eu digo? 10%. 10%. Então, 39 mil vezes 10%. Então, meu imposto a recolher, imposto normal mais o adicional
a gente vai ter que gerar uma DARF de 12.750. E para contribuição social, como é que a gente faz? Sempre me bato com contribuição social. Eu nunca lembro a alíquota. É 12, né? É 9, né? Dos 12 é a 59 mil. presunção. 12 é a presunção de lucro lá no lucro presumido. Como aqui é lucro real, vai incidir sobre a base de cálculo do lucro real vezes 9%. Então, 5.310. Esse exemplo de lucro de contribuição social. Cuidado que vocês têm que ter nesse cara aqui, né? Cuidado com a base do adicional. Qual que é a regrinha mesmo? É por mês? Tudo que é 20 mil vezes o número de meses da apuração. Então, se eu fizer para um mês, tudo que ultrapassar 20 mil vai ser base de cálculo do adicional. Se eu tiver 3 meses, vai ser quanto? 60 daí. Tudo que ultrapassar 60 mil. E se for anual? 240. Tudo que ultrapassar 240 mil. Já dá para vocês se aventurarem fazendo essa revisão rápida para fazer o exercício. Beleza? Mais ou menos? Mais ou menos. Mas tem que tentar, né? Vocês vão tentar, aí na próxima aula, daí a gente vai efetivamente corrigir o exercício. E. Opa, deixa eu fazer a chamada de vocês. Professor, você tem alguma folha com os razonetes para poder imprimir? Sabe? Pior que não. Eu posso montar para você. Tentei procurar na internet, não encontrei. Faz aqui, sabe? Faz assim, ó. Abre lá o Excelzinho. Eu gosto de deixar 2 colunas e 2 espaços pequenos. 2 colunas, 2 espaços pequenos. Não tá fiz a lápis, compartilhando, só professor. que a hora que comecei a fazer, Ah, é verdade. aí ficou uma conta numa folha, outra conta em outra. Ficou bem confuso. Júlio, amanhã eu levo para você, eu tenho pronto. Aqui, eu gosto de fazer assim, Júlio. Pode ser também, Maria. Aí eu faço assim. Venho aqui, faço o borda inferior. E aqui, o borda lateral. Minha dúvida é ficar no tamanho A4. Ah, mas aí é só você definir a área de impressão. Então, vem aqui, layout de página, área de impressão. Aí você define, eu quero essa parte. E na hora de imprimir, vai vir aqui em imprimir. Aí a única coisa que vai fazer aqui, ó, mexe em dimensionamento. Em vez de sem dimensionamento, coloca ajustar planilha para uma página. Eu sempre fiz assim. Também tem uns modelinhos prontos, professor, nas imagens do Google. Ah, mas... Na minha época não mas tinha o Google falando tão pro fácil, né? professor, daí fica mais fácil, né? É. Eu tentei procurar, mas para mim não apareceu. Tipo, não consegui baixar nenhum PDF, alguma coisa. Vamos Não, ver mas aqui. se a Maria vai me levar uma cópia, eu consigo com ela. Eu levo, Júlio, pode deixar. Beleza. Razonetes para imprimir. Ó. Aqui, verdade, tem mesmo. Ah, é verdade, eu gosto de fazer assim, tá? O primeiro T bem grandão.
Seria o caixa. Caixa ou banco, aquela conta que a gente vai movimentar muito, deixa para ele. No exercício fala, né, que só movimentou a do banco. Só o banco. Então daí usa o banco, deixa esse razonete grandão. Mas tem aqui bastante modelinho, Júlio. Planilha Excel. Fiz em folha de papel. Tem, né, Lucas? Claro que não. Tem problema não. Acho que eu nem vou fazer a chamada de vocês hoje. Ou faço? Teve gente que saiu, né? A Clau falou lá que a internet dela estava muito ruim e que ela ia assistir no final de semana. Uhum. Tá, vamos fazer rapidinho aqui, né? Não tô com a minha chamada aqui. Que legal, né? Vamos fazer chamada. Vamos ficar de brinde para todo mundo. Tem problema? Vocês não vão brigar comigo? Não, professor, Claro que bem não. tranquilo. Então tá, gente. Então, vocês têm aí para terminar o exercício para a semana que vem. Aí na semana que vem a gente vai corrigir. Balanço, demonstração de resultado. Qual o padrão mesmo? CPC 26. Obrigado, Lucas. CPC 26. Tranquilo? Tranquilo que eu digo, entenderam? Não esteja fácil. Se a gente pergunta tranquilo, todo mundo fica quieto. Então tá, gente. Então encerramos por hoje. Beleza? Beleza, professor. Tá. Bom descanso e nos vemos segunda-feira que vem. Igualmente. Obrigada, até. professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado, Maria. professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.